Oi pessoal, nossos companheiros do Grupo da FEL, estamos aqui para a gente começar uma série de treinamentos sobre técnicas de venda no varejo. É importante ter você aqui conosco, é uma alegria ter você aqui conosco. Estamos num formato moderno, inovador, contemporâneo, de podcast, para a gente poder transmitir isso de uma maneira descontraída, mas significativa, muito séria, muito pertinente, muito necessária para nós atingirmos os resultados que nós precisamos. Então estou aqui hoje com o Michel, também vai nos ajudar nesse momento. Nós vamos bater um papo aqui, temos alguns slides para mostrar e num ambiente em que a gente pode falar os 7 passos da venda, é a necessidade que nós temos de entender e praticar isso. Vamos começar hoje nosso episódio falando sobre esses passos da venda, mas antes eu queria que você se ligasse nessa introdução aqui, nesses slides, ok? Vamos começar aí? Então hoje é o nosso treinamento de vendas no varejo. O que isso significa? Que nós vamos fazer um treino de vendas específico para o varejo, que é loja, que é o salão de vendas. Mas na DaFel nós temos uma particularidade, nós temos um atacado junto, nós temos uma simbiose, ou seja, uma mistura de varejo com atacado, não é, Michel? Isso. Nós temos vendas grandes também. Você lida com isso o tempo todo, não é? O tempo todo temos vendas diferenciadas, né? Então nós somos varejistas e atacadistas ao mesmo tempo. Claro que vai depender da sua unidade, da sua praça, do tamanho da loja em que você está, mas isso é um fato. Nós temos uma cara de atacado, uma cara de varejo e em muitos momentos uma cara de indústria, para não falar que em alguns momentos nós também somos uma transportadora. Mas é importante que a gente foque nesse momento no varejo. Estamos conversando com você, vendedor de varejo. É claro que um vendedor de atacado, distribuição, indústria também pode se basear nas mesmas técnicas. Mas esse treinamento foi focado nisso. Nós estamos com a nossa camisa da grande obra. Nosso tema de 3 anos, construindo uma grande obra. Falamos no primeiro ano sobre alicerce. No segundo ano falamos sobre edificação. E agora estamos falando sobre acabamento. Acabamento é importante para refinar, né, Michel? E nada melhor do que um treinamento para a gente refinar a técnica de venda. O que você diria sobre essa questão de abertura, de introdução e o que isso tem a ver com o nosso tema? Oi, pessoal. Então, esse treinamento já é um treinamento testado, né? Já foi aprovado. É um treinamento que foi já dado no mundo inteiro, que nós sabemos que ele funciona de verdade. Nem sempre nós vamos usar os 7 passos, né, do atendimento numa venda, mas em algum momento, um desses 7 passos vão ser usados. Então, assim, hoje na DaFel é um treinamento que vai funcionar muito bem pra gente. Como o Felipe disse, né, a gente está num ano de acabamento, então a gente precisa fazer um acabamento perfeito, né, um atendimento perfeito. Um treinamento testado e aprovado em muitos lugares, em diferentes negócios do mundo todo, que é a metodologia do Friedman. Nós nos baseamos no Friedman. Já fizemos o treinamento do Friedman presencial. Nós compramos o material e fizemos dentro da DaFel, mas agora a gente está produzindo um conteúdo aqui nosso, tá? Que a gente vai adaptar. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui no slide. Nós convidamos 3 pessoas para construir esse treinamento com a gente, tá? Vocês sabem quem são essas pessoas aí? Sabe quem são, Michel? Esses 3 camaradas aí? Não. Olha, nós convidamos esses 3 caras que são sumidades para falar pra gente, tá? Então, eles nos ajudaram a construir o script que a gente fez aqui. Isso é uma prova do poder da IA, da inteligência artificial. Nós pedimos a assessoria de Peter Drucker, o cara que é o mais fera no mundo da história de gestão. Chamamos também o Harry Friedman, o criador da metodologia, para nos ajudar no treinamento da DaFel. Esse do meio aí, ó, Harry J. Friedman. Friedman também ajudou a escrever o nosso script aqui. E na esquerda aí nós temos, sabe quem? Nada menos do que Joe Girard. Esse é tido como o maior vendedor do mundo. Ele já tá no Guinness Book. Esse camarada começou vendendo carros e ele simplesmente tinha uma média de venda de 3 mil carros por ano. Enquanto alguns vendedores vendiam 10 carros por ano, e alguns muito bons vendiam 30 carros por ano. Ele vende simplesmente 3 mil carros. É um vendedor de primeira linha, já comunicou com muitas pessoas no mundo, já compartilhou as técnicas dele. Então, nós temos 3 falas deles aqui para vocês, vendedores da DaFel. O Peter Drucker fala para você nesse momento: o propósito do negócio é criar e manter clientes. Nada mais oportuno que isso. O Joe Girard fala para você: as pessoas não compram produtos, elas compram de pessoas. E o Friedman tá falando aqui para nós, da DaFel, vendedores, etc. Cada segundo conta no varejo. Ganhe o cliente no primeiro contato. Então nós vamos estar falando o que esses gurus aí falaram aqui para nós. Nós vamos traduzir na nossa linguagem, na nossa realidade para vocês. É importante que você assista todos os episódios, assista um de cada vez e pratique. É importante você praticar. Tanto que a gente trouxe aqui uma metodologia de aprendizado.
Episódio a episódio, nós vamos explorar os conteúdos com profundidade. Serão 8 episódios. Temos esse de introdução e teremos outros com cada um dos 7 passos da venda. Acompanhe aqui no slide. Nós já demos as boas-vindas e nós temos uma caixa de ferramentas. Todo ser humano ele nasce com uma caixa de ferramentas. Só que nós nascemos com uma caixa de ferramentas assim, vazia. Com o tempo, você vai construir a sua caixa de ferramentas. Ela pode ter vários modelos, formato, tem caixa de madeira, caixa de metal, caixa plástica, caixa com muita ferramenta, com pouca. Isso aí tem vários formatos e modelos. O importante é você desenvolver a sua, do que for melhor para você. Essa caixa de ferramentas você tem que fazer. E hoje a gente está colocando nas suas mãos 7 ferramentas. Vamos começar, melhor dizendo, a colocar nas suas mãos 7 ferramentas, que são para você vender melhor. Vender é uma arte. Como diz um grande amigo nosso, vender é uma arte, mas toda arte tem técnica. O pintor tem técnica, o escultor tem técnica, o produtor cinematográfico, todo artista tem uma técnica. E nós vamos também estudar os artistas e outros 3 atores também que tem muito a ensinar. Mas antes, se liga nisso aqui, ó. Aprendizado passivo e ativo. Essa é uma pirâmide de um estudioso que ele mostrou como que nós retemos a informação. Você retém 10% da informação lendo, 20% escutando, 30% vendo e 50% quanto você vê e escuta. Por isso que a gente está fazendo aqui um vídeo que você está nos vendo e nos escutando. O seu cérebro está formatado para absorver 50% do que a gente fala aqui. Mas você absorve 70% do que você discute. Já percebeu, Michel? Quando a gente fazia aqueles treinamentos que os vendedores no final discutiam entre si também, eles debatiam, a retenção não era muito maior? Era maior. Certeza. Muito maior, muito melhor. Por isso é importante você discutir isso com seus pares, seus colegas, gerentes. Tudo isso. Discuta. Debata. Questione, né? Questione, exatamente. Perfeito, Michel. É importante isso. Agora o pulo do gato vem nessa etapa aqui. 80% você retém se você pratica. O saber estar no fazer. E quando você faz, você realmente aprendeu. Você pode também pular para o nível seguinte, que é ensinar os outros. Não perca a oportunidade. Chegou um vendedor novo, se voluntarie para o gerente. Eu posso ajudar no treinamento do vendedor novo. Sabe por quê? Quando você ensina, você aprende muito mais. Você retém muito mais. Chega a 90% do que você está aprendendo. Se você ouvir esses 8 vídeos e treinar, praticar e ensinar outras pessoas, 90% do que estamos falando, o seu cérebro vai estar apto a absorver. Isso é uma maravilha. É importante seguir isso aí. Na sequência, nós também queremos que você entenda que nós temos 4 estágios de consciência. E na venda não é diferente. Nós temos o inconsciente incompetente. Sabe o que é isso? Ele não sabe e não sabe o que ele não sabe. Alguém bota lá um vendedor para vender que não sabe de nada. Ele vai chegar lá, vai chegar um cliente, ele não sabe direito o que ele não sabe. Chega de paraquedas. Isso. Mas nós temos uma etapa seguinte, que é o consciente incompetente. Você sabe o que precisa aprender, mas ainda não é bom. Então você já teve um impacto, ou alguém que está te ajudando diz, olha, você precisa saber isso, você precisa saber técnica de venda, você precisa conhecer os produtos, você precisa conhecer os clientes, você precisa dominar a técnica comportamental, você precisa dominar a oratória com o cliente, você precisa saber como que é a política de crédito, precisa entender alguma coisa de logística, de questão tributária, e assim vai. Opa, e eu não sei isso, mas eu estou consciente do que eu não sei. É uma etapa seguinte. E a próxima, você é um competente consciente, ou consciente competente. Aí você aprende. Você aprendeu e sabe executar, mas com esforço. Tem que de vez em quando consultar lá no manual, de vez em quando tem que perguntar de novo, ou tem que lembrar como é que faz isso mesmo. Isso é muito comum, a gente entende isso em muitas coisas da vida, mas tem uma que é clássica. Lembra? O que a gente é inconsciente, incompetente, se torna um consciente incompetente, aprende e com o tempo faz sem perceber. Tem lá um exemplo para dar, Michel? Lembra de alguma coisa? Dirigir, não é? Dirigir, andar de bicicleta, né? Exatamente. Tudo isso a gente começa depois a fazer sem perceber. Aí você é um inconsciente competente. Ou seja, você exerce a competência sem pensar nela, sem precisar relembrar, pensar, determinar, colocar na cabeça. O que a gente quer é que você chegue nesse ponto. Que você automatize as técnicas de venda, os passos da venda, de forma que você não precisa ficar se lembrando. Como é que é mesmo agora que eu faço? Não. Vai no automático. Vai no automático. Isso vem rápido. Se você praticar, rapidinho você já está com isso tão na veia, tão no sangue, como a gente diz, que flui automaticamente. E queria continuar aqui dizendo que o vendedor ele precisa exercer esses quatro papéis. Isso está na metodologia do Friedman. O psicólogo precisa acolher o cliente, ele precisa entender de pessoas, de gente. Tem um cliente que é mais agitado, o cliente que é mais sistemático,
problemático, tem o cliente que chega de bom humor, de mau humor, e você entender por que tratar isso te dá uma vantagem enorme. Arquiteto é aquele que arquiteta a questão e você pode arquitetar sim a venda, definir o que você quer e ir fazendo isso de uma maneira bem pensada, planejada. E retrata numa imagem algo que ele já viu ou que ele imagina. E isso também é uma competência gigante que o vendedor pode desenvolver, não é, Michel? Você pode fazer o cliente visualizar a casa dos sonhos, isso, uma área gourmet dos sonhos, essa piscina, o prédio, a loja, o portão. É ou não é? Você já passou por experiências assim, não é? Isso, eu acho que quase todos os dias nós passamos por isso, né? O cliente está comprando material para fundação, ele já começa a sonhar como a casa dele vai ficar ali no final, né? Ou até mesmo está fazendo uma grade, está desenhando ali, está pensando como a casa dele vai ficar. Então é a gente participar com ele disso. Então, por fim, o artista. O artista a gente lembra daquele maestro, daquela orquestra em que ao final o público aplaude de pé. E o vendedor tem que se doutrinar, ele tem que se acostumar a ser um artista que seja aplaudido de pé. O que é ser aplaudido de pé? É o cliente quando? Quando ele procura ele de novo. Procura de novo ou mais, que ele recomenda para outros. Recomenda. Isso é um aplauso de pé. Você tem que buscar isso o tempo todo. Dando sequência, se familiarize, se você já não está familiarizado, com o modelo de meta SMART. É um modelo aceito no mundo todo, uma meta de verdade, e o vendedor é guiado por metas de venda, de produto, de carteira de clientes, de prospecção, de margem, tudo isso. E nós poderíamos falar vários outros indicadores aqui. A meta tem que ser específica. O que é? O que você vai fazer? Tem que especificar. Ah, eu quero crescer. Ah, eu quero prosperar. Isso não é uma meta SMART. Isso é um objetivo e bem vago. Quando você especifica, eu quero vender tanto, aí vem pro ponto vender. E aí você entra no mensurável, é X. Quanto falta para atingir a meta? O que eu quero chegar? Qual o valor? Tem que ser algo mensurável, tem que ser algo quantificado. Atingível, tem que ser realista. Não adianta, eu vou vender no primeiro mês 1 milhão, no segundo 2 milhões, depois eu pulo para 10, chegou a 1 trilhão até o final do ano. Isso aí é fora da realidade. Estou exagerando de forma didática, mas também tem gente que exagera em algo mais palpável, mas mesmo assim está um pouco fora do possível. Vá atingindo o possível, que com o tempo, fazendo isso repetidamente por muitos anos, você chega no que parece impossível. Mas tem que ser realista, tem que ser numa jornada. Relevante. Não adianta dizer você colocar uma meta, uma coisa boba. Olha, a partir de agora, eu vou escovar o dente todo dia. Não, isso aí já teria que ter aprendido isso na infância e depois de cada refeição. Tem que ser algo que realmente mude a sua vida. E temporizável ou temporal. Em quanto tempo você vai atingir? Se não tiver prazo, também não é meta. Eu vou vender X. Nesse mês? Ah, não sei. No ano? Na semana? Se não tiver tempo... E isso também vale para qualquer outra coisa, tá, gente? O vendedor também tem que ter meta. Eu vou trocar de carro, eu vou comprar a minha casa própria em 5 anos, em 10 anos. Aí você que vai dizer, mas tem que ter um tempo para as coisas. Isso é a meta SMART. E aí, então, nós temos, para finalizar, quando você já entendeu o aprendizado, como a gente vai trabalhar aqui, os 8 passos da venda. Se liga nisso aí, eu quero que todo final de módulo você exercite. Nós falamos sobre praticar. Exercite e você será bem sucedido. Então, pessoal, aqui estamos finalizando nosso primeiro módulo, nosso primeiro episódio. Espero que você tenha aproveitado e se liga já no próximo. Já com vocês, o episódio número 2. Não perca o bonde e cresça em vendas. Valeu! Valeu, tchau, tchau.